Salve, salve palestrinos e palestrinas! Como vocês estão aí? Mais um final de semana se aproxima. Temos aí o Verdão jogando aí com o Atlético Mineiro. E ontem aí para alegria dos botafoguenses e um pouco de tristeza aqui para nós palmeirenses, o Danilo não virá mais jogar no Palmeiras este ano. Ele jogou ontem, né? Palmeiras, pelo que a gente ouviu aí, fez de tudo, fez até algumas outras propostas aí para poder contratar o Danilo. Botafogo não aceitou, julgou que consegue futuramente, né? A gente não sabe o que acontece lá no Botafogo, mas rejeitaram a proposta do Palmeiras. E agora o Danilo fica lá no Botafogo. Já também ele se manifestou falando que não quer ir jogar na Rússia, né? Ir pro Zenit. E agora o problema é deles, né? O problema é deles, Danilo, Botafogo. Vamos ver aí. E nesse vídeo vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre o Danilo. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho aí das notificações para vocês receberem todos os vídeos novos aqui do canal do Fabão Palmeirense. E me sigam nas redes sociais, certo? Vamos lá. Ficamos tristes? Sim, né? Porque o Danilo é um cria e poderia nos ajudar muito aí nesses campeonatos que o Palmeiras disputa. Porém, na minha visão, não seria... como não é, né? Não é uma posição que o Palmeiras realmente tem essa necessidade toda, né? Como, por exemplo, a lateral direita, que é uma posição carente, que lá não tem ninguém para jogar, né? O Giai, que é o cara ali que está na posição hoje, que é o titular, está machucado. E o reserva imediato dele é o Kelvin, né? Enfim, vamos só falar um pouquinho aqui do Danilo. O Palmeiras não conseguiu concretizar a contratação do Danilo, que permanece no Botafogo. O jogador manifestou publicamente em suas redes sociais o desejo de retornar ao Palmeiras e sua resistência em ser negociado com o futebol russo. Na verdade, o Danilo gostaria muito de ter voltado para o Palmeiras, né? Desejo do jogador com essa transferência, mas ele não quis forçar. No meu modo de ver também é um erro ali do jogador. A gente não sabe o que aconteceu categoricamente. Porém, quando o jogador ele pretende sair, jogar em outro clube, ele poderia ter forçado um pouquinho, né? Não forçado no mau sentido. Tentar falar, ó, Botafogo, eu não quero jogar na Rússia, tem algumas questões aí em relação a me transferir para fora do país, eu tenho o desejo de retornar ao futebol inglês, essas coisas que ele deve ter falado. Porém, não apareceram as propostas, só o Zenit. E ele, depois disso, de ontem, ele publicou aí nas suas redes sociais que respeitou o desejo do Botafogo de não negociá-lo com o Palmeiras. Porém, ele já colocou ali falando que tinha o interesse, né, de se transferir para o Palmeiras. Porém, ele permanecendo, ele quer que o Botafogo respeite a sua vontade de não jogar na Rússia. E agora, Botafogo? Porque se o Botafogo tá pensando em vendê-lo aí pela uma grana maior, né? Não quis vender ele para o Palmeiras. Um jogador de 27 anos, pode ser que o Botafogo já está enrolado financeiramente. Deu um tiro no pé. Enfim. Vamos aí seguir porque não tem o que fazer mais, né? O Danilo vai seguir a vida dele lá no Botafogo. O Botafogo tá zoando, tá? Os torcedores zoando, tudo faz parte do futebol. E agora a gente fica aqui, deixa os caras zoarem lá, né? Boa sorte pro Botafogo e pro Danilo. Declaração da presidente Leila Pereira sobre o fim das negociações, né? Envolvendo o meio-campista Danilo do Botafogo. Tínhamos interesse no Danilo. Fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo.
mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco. E vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica. Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma cria da academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro. A gente espera que sim, né? Conforme a Leila falou aí, o Palmeiras tem um elenco muito forte. Na posição ali do Danilo tem alguns jogadores, né? Tanto o Marlon Freitas, o Andréas Pereira. O Marlon Freitas faz mais ali o meio de campo. Aí tem os garotos, né? Que o Palmeiras eu acho que não deveria descartar. Larson, Luiz Pacheco, né? São volantes ali que são brigadores também, né? Tem o próprio Emiliano Martinez, que é da posição. E assim, de repente, algum dos jogos nem vai precisar jogar com aquele volantão marcador. Futebol hoje é mais dinâmica, mais participativo. E o Palmeiras tem um time com muito toque de bola. O Danilo, a gente vê que ele se transformou num jogador mais de um meia direita, um meia esquerda. Ele joga muito aparecendo na área, né? Ele não gosta muito de uma posição fixa, né? E a gente até viu o Richarlison falando lá no programa esportivo lá da Rede Globo, acho que é Sport TV, que ele recebeu uma informação que o Ancelotti não colocou muito ele para jogar porque ele é um jogador, o termo que ele usou é varziano. O que seria esse termo varziano? Jogador de várzea. Jogador que não respeita a posição, não respeita esquema tático. E assim, claro, são palavras dele, né, que ele recebeu essa informação. Só estou trazendo aqui para vocês. Em relação ao Danilo não ter sido aproveitado mais nos jogos da Copa do Mundo. E realmente, ele é um jogador hoje que ele está muito na frente. Ontem ele entrou, ele foi jogar como praticamente um atacante no jogo do Botafogo. Ele tá fazendo alguns gols aí, né? Ele tá jogando muito na frente. E essa posição o Palmeiras realmente não tem necessidade. Porque se o Danilo viesse pro Palmeiras, ele teria que se jogar mais como 5, né? Aquele jogador ali na frente da área, uma posição que hoje quem faz é o Marlon Freitas. E diga-se de passagem, muito bem. Claro, é um sistema de marcação que favorece esse jogo do Palmeiras ali, sair jogando, os zagueiros, Marlon Freitas. Quando não é ele, o Andréas Pereira volta também para buscar essa bola. E o Palmeiras hoje ele sai jogando pelo meio de campo. Sai com os zagueiros, lateral, vem para o Marlon Freitas ou vem pelo Andréas Pereira e sai jogando. Na minha visão, o Palmeiras deveria ter um meia esquerda, um camisa 10 clássico. Que aí, porque o Maurício não é esse jogador, o Alan não é esse jogador, John Arias não é esse jogador, Paulinho não é esse jogador, né? Esse seria o Rafael Veiga. Mas o Rafael Veiga está em baixa. O Palmeiras provavelmente não vai ter o retorno dele agora. Ele quer ficar lá no América do México. E assim, o Palmeiras tem que focar em outras posições. Um lateral direito seria esse jogador. E um meia esquerda. Um jogador meia esquerda, tipo Thiago Almada. Se o Palmeiras ofereceu essa grana, 28 milhões de euros pelo Danilo, e tem esse dinheiro em caixa, olha, dá pra contratar um jogador aí pra uma posição acima ali do Danilo, né? Ou também tem as opções aí de jogadores para essa posição de volante. Aquele André, ex-Fluminense, Fabinho, entre outros jogadores aí que o Palmeiras chegou a especular. Mas como surgiu a oportunidade pelo Danilo, aí o Palmeiras focou nele, porque realmente era um jogador que já está ambientado no clube, estava, né? É um jogador que é cria do Palmeiras. Tudo facilitava, né? Tudo era mais viável do que trazer um jogador que de repente ia demorar um pouco mais para se adaptar.
Mas assim, é uma grana que o Palmeiras precisa investir em outro jogador. Na lateral direita, o Palmeiras é um time muito carente. Não dá pra jogar com o Kelvin. O que vai ter? Vai ter que jogar com 3 zagueiros? No último jogo contra o Coritiba, o Abel fez isso. Jogou com 3 zagueiros, mas aquela posição que seria do Alan, na ala direita ali, ele colocou o Kelvin. E o Murilo mais deslocado para fazer a lateral. Aí não funciona. Tudo bem, poderia jogar com o Murilo ali, mas quem que deveria ser o jogador da ala? Não o Kelvin. O próprio Alan, mas a gente sabe que estava suspenso. O Felipe Anderson já jogou por ali, mas o Felipe Anderson é mais do lado esquerdo. Tem que jogar com um jogador de ataque, né? Para dar certo o sistema. Enfim, Danilo fica no Botafogo. Encerramos aqui essas questões aí. O jogador deixou claro que se dependesse dele, ele teria vindo para o Palmeiras. Mas respeitou a vontade do Botafogo. E ele espera que ele não vá, que o Botafogo não tente negociá-lo com a Rússia, não tenha nada aí, né, escondido, porque não é desejo dele. Mas eu acredito que vai ter pano para manga ainda lá no Botafogo, hein? Botafogo tem salários atrasados, a gente sabe como funciona. O Danilo ganhou uma bala. Bom, agora é problema deles. Ficamos por aqui. Final de semana de Campeonato Brasileiro. Estaremos aqui, Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Palmeiras tem alguns desfalques, alguns jogadores retornando. Certo? Galera, muito obrigado a todos vocês que estão chegando aqui no canal. Eu agradeço aí a todos vocês que estão se inscrevendo, ajudando aí a crescer esse canal, que é um sonho lá atrás que eu tinha, de ter um canal de futebol. Joguei futebol na várzea. Aquele sonho de garoto, né? Tem para alguns jogadores dar certo, outros não. Nem todos os bons jogadores vão virar jogador profissional, né? E assim, agradeço a todos vocês que estão chegando aqui no canal. Deixa o like no vídeo. Compartilhe com mais palmeirenses aí. Ative o sininho das notificações. Me sigam nas redes sociais e também se inscrevam lá no Central Palestra com o Gabriel, porque lá você vai ficar bem informado também. Vídeos novos todos os dias. Nos acompanhem por aqui e até o próximo vídeo, galera. Avante palestra. É nóis. Abel, agora somos nós, hein?